Isso. Acho que está aí. Nós vamos estudar aquilo que nós chamamos da doutrina da salvação. O que significa sermos salvos? Quando nós falamos assim, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Qual é o significado disso? Nós vamos abrir a Bíblia daqui a pouco e veremos um texto bíblico. Mas, se você considerar, talvez um dos textos bíblicos mais sublimes é esse aqui, de 2 Coríntios, capítulo de número 21. Diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto está falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu sobre ele os nossos pecados e ele atribuiu a nós a justiça dele, para que por meio da justiça de Jesus Cristo nós pudéssemos ser adotados à presença de Deus. Aqui uma coisa muito interessante, porque poucas vezes nós consideramos essas verdades, mas se você observar, a Bíblia diz que Jesus, o Filho do Deus bendito, ele se encarnou, ele abriu mão da coroa dele de glória, e ele assumiu e ele recebeu uma coroa de espinhos, para que eu e você não precisássemos receber mais uma coroa de espinho, mas nós pudéssemos receber a coroa da vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo, lá, quando ele foi crucificado, ele foi despido. Eles o expuseram ali como um verdadeiro espetáculo pregado na cruz, para que eu e você pudéssemos ser revestidos do manto da justiça em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi feito maldito. O Pai virou a face para ele, o Pai virou as costas para o Filho, no momento em que o Filho estava morrendo lá na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser adotados na família de Deus. É uma doutrina que nós veremos mais tarde, é a chamada doutrina da adoção. É engraçado que algumas pessoas têm uma grande dificuldade com a adoção, né? E a adoção é nada mais, nada menos do que você copiar o que o Pai Celeste fez contigo. É só isso. Você também foi adotado. Diz assim, mas eu não gosto desse negócio de adoção, porque a gente nunca tem garantia se o filho vai ser obediente. Deus também não tem. Você sabe, tem uns crentes desobedientes até, né? Então pronto, Deus também não tem. Deus não fez pela garantia. Ele simplesmente colocou o amor dele em mim, em você, e ele fez. A Bíblia diz que Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. Ele abriu mão dessa posição de ser o unigênito, o único, para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Olha que coisa fantástica. Então, é justamente isso que esse versículo está dizendo. Ele não conheceu o pecado no sentido de ele ter praticado o pecado, mas ele se fez pecado por nós e ele recebeu o castigo que nós deveríamos receber, para que por meio de Jesus Cristo nós recebêssemos a justiça que vem de Deus. Só tem uma coisa que eu e você contribuímos na nossa salvação: o pecado que levou Jesus naquela cruz. Aquele era meu, aquele era seu, certo? Aquele era o nosso pecado. O restante Deus nos dá em Jesus Cristo. Isso é a bênção de Deus. Mas quando nós falamos sobre salvação, normalmente vem essas perguntas na nossa mente. O que é salvação? Qual que é o processo da salvação? Vocês viram que hoje nós estamos fazendo exame de vista para todos vocês, certo? Então fiquem tranquilos, daqui a pouco tem que aumentar isso aqui. Qual que é o processo da salvação? Qual maneira diferentes tradições cristãs interpretam esse processo? Eu não vou falar sobre igrejas, mas eu vou falar sobre abordagens diferentes. Aqui, o que a morte de Jesus Cristo realizou? Por que ele morreu na cruz do Calvário? Então todas essas perguntas, elas vêm à nossa mente. O que significa novo nascimento? O que vem primeiro, regeneração ou fé? Primeiro eu
creio para ser regenerado, ou Deus me regenera para depois eu crer? O que vem primeiro? Essas coisas deveriam, de alguma maneira, estar na nossa mente. Como alguém pode ser justificado diante de Deus? Se Deus é justo, como que alguém pode ser justificado diante de Deus e nós somos pecadores? Essa é uma pergunta que está lá no livro de Jó. Lá no livro de Jó diz assim: pode um leopardo mudar as cores da sua pele? Se ele não pode, tampouco pode um homem ser justo diante de Deus. É claro que Jó estava falando desse homem que por ele mesmo, mas ele não pode pela sua própria força, pela sua própria obra, mas ele poderia ser justificado em Cristo Jesus. Nós somos justificados. E é interessante, quando você começa a falar e a pensar sobre salvação, todas essas palavras vêm, elas dançam aqui e ali na tua mente, correto, Heron? Então vem lá, perseverança, regeneração, salvação, justificação, expiação, propiciação. Às vezes você olha essas palavras e diz, parece que é um evangeliquez, é um vocabulário evangélico. Eu nunca havia pensado na palavra expiação. Expiação parece você espiar alguém, mas na Bíblia Sagrada não. Expiação é a morte de Jesus Cristo que expiou, tirou de nós o nosso pecado. Então, o que significam todas essas palavras? Imputação, Deus colocou sobre ele. São termos jurídicos. Camila conhece muito bem todos esses termos jurídicos, porque falam daquilo que Jesus Cristo recebeu em nosso lugar. Então, está aí. Deus nos reconciliou com ele, perdão, fé, conversão. O que tudo isso para onde isso nos aponta? Isso nos aponta justamente para a doutrina da salvação. Eu gostaria de falar da doutrina da salvação hoje com vocês de modo mais abrangente, e aí na quarta-feira nós trabalharemos a justificação, que era o tópico de hoje, mas de uma forma mais abrangente, essa doutrina da salvação, porque isso precisa ficar claro para nós. Essa é uma área onde as pessoas têm mais confusão, e onde as pessoas constantemente elas entram em choque. Para vocês terem uma ideia, foi por causa da doutrina da salvação e de um entendimento errado da doutrina da salvação que aconteceu a Reforma Protestante em 1517. Ali, na Reforma Protestante de 1517, o grande debate que existia na igreja naquele contexto é como que o ser humano pode ser salvo. Uns diziam, pela prática das boas obras. Outros diziam, não, é pela obra que Cristo realizou por nós. Então, essa é uma doutrina muitíssimo importante. E nós precisamos ter algumas clarezas com relação a ela. Salvação é um evento e um processo pelo qual as pessoas são trazidas ao relacionamento com Deus. Tem um colega, ele é pastor nos Estados Unidos. Ele, em uma determinada ocasião, ele estava num ponto de ônibus. E chegou um rapaz para ele, começou a pregar o evangelho para ele, virou para ele e disse, moço, o senhor já é salvo? Ele diz, eu sou salvo, eu estou sendo salvo, e eu serei salvo. O rapaz deu uma olhada para ele e falou assim, o senhor é pastor, não é? Eu sou pastor que vem com essas respostas assim, bem das pegadinhas, né? O que ele quis dizer? Eu sou salvo, é um evento, eu estou sendo salvo, tem algumas coisas em mim que precisam mudar, e eu serei completamente salvo um dia. É um evento e é um processo. Como é que nós podemos entender isso? Se nós olharmos para a salvação em termos de passado, presente e futuro. E a Bíblia Sagrada fala sobre a salvação nesses três aspectos. Por exemplo, no passado, abra sua Bíblia aqui nesse texto de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, e você vai observar um aspecto da salvação, que é um aspecto passado. Alguém encontrou? Diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso de número 9, não de obras, para que ninguém se glorie.
Ele diz aqui o seguinte: pela graça de Deus, aquela mesma graça que se manifestou em Cristo Jesus, que se manifestou na encarnação, na morte do Senhor Jesus Cristo, pela graça vocês já estão salvos. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, morreu a nossa morte. Então existe um aspecto passado da nossa salvação. Ele já realizou isso, certo? Mas há um aspecto presente. Há um aspecto que ainda está acontecendo. A Bíblia Sagrada chama isso de santificação. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Quando você foi salvo, quando você foi alcançado pela mensagem do Evangelho, era como aquela pedra bruta. De fato, existe um hino que as pessoas cantam dizendo assim: eu venho como estou, eu venho como estou. É da maneira como você está. E às vezes a pessoa diz assim: não, mas primeiro eu tenho que parar de fumar para eu me chegar a Cristo. Não, primeiro eu tenho que parar de beber. Não. Quem vai te aperfeiçoar é Deus, não é você que vai se aperfeiçoar. Quando você vem, você se rende, você diz: Senhor, aqui estou eu careço de Ti. É dessa maneira que eu estou. É aquela parábola do fariseu e do publicano. O publicano era aquele que dizia: ó Deus, ser misericordioso comigo, um pecador. É só isso. Você vem e você recebe aquilo que Deus te oferece, a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A partir do momento que você recebe essa graça, algo diferente começa a acontecer na sua vida, um processo de santificação. Deus e o Espírito de Deus opera na sua vida de dentro para fora, e você percebe que algumas coisas começam a mudar na tua vida. Primeira coisa, você começa a ver quem é o seu verdadeiro Deus. Se antes o seu Deus era o trabalho, o lazer, a família, coisas boas podem ter um efeito mau na nossa vida se elas se tornam nossos ídolos, não é? Então o que ocorre? Essas coisas começam a ter, antes elas ocupavam um lugar primário, central na nossa vida, mas elas começam a ocupar lugares diferentes, e Deus ocupa o local primário da nossa vida. Ele é o nosso deleite. Aqui é um ponto interessante, porque muitas vezes você vai encontrar algumas pessoas que vão dizer: para mim, o fulano, a fulana é tudo. Depois você vai ver o seguinte: peraí, deixa eu colocar essa pessoa no lugar certo. Deus é tudo. Eu agradeço a Deus que me deu fulano ou Beltrano, certo? Ponto interessante, porque se eu falar assim: a minha esposa é tudo na minha vida, e a minha esposa, se o dia que ela morrer, minha vida acaba. Meus filhos são tudo na minha vida. O dia que os meus filhos morrerem, se eles morrerem, minha vida acabou. O meu trabalho é tudo, a minha honra é tudo. Aí é interessante. A minha honra vale mais do que tudo. Quer dizer que se um dia você sentir a sua honra ameaçada, você briga com as pessoas, você briga no trânsito, sai. Tem várias pessoas que agem assim, não é? Para mim, o meu time é tudo. Ele perde de 5-1 e a vida continua, não é? É claro, com tristeza a mais. Mas a vida continua. Eu não entendi sua risada, Heron. Mas esse é um aspecto do presente. Já contei para todo mundo qual é o meu time. Então, é um aspecto da santificação. Deus começa a mudar a sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra somos salvos aqui é para nós que estamos sendo salvos. Essa é a palavra que ocorre aqui. Então há um aspecto no presente. Você, de alguma maneira, você está salvo. Se você morrer hoje, você vai encontrar com Jesus Cristo. Mas uma vez que você vive aqui na terra, você está sendo santificado, você está sendo salvo. Algumas coisas são transformadas na sua vida, certo? E haverá um momento em que você será completamente salvo. Em Romanos capítulo 5, versículo de número 9, ele fala de um aspecto futuro que ocorre da salvação. 5:9, ele diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quando vier o julgamento, no futuro, nós não passaremos pelo julgamento.
Por quê? Porque Jesus já recebeu a ira de Deus lá na cruz do Calvário, em nosso lugar. Como é que Deus pode agora? Jogou a ira sobre Jesus Cristo e agora vai nos condenar? Não. O julgamento não é para nossa condenação. O julgamento é para nossa glorificação. O aspecto passado é salvação, presente santificação, futuro glorificação. Como é que acontece esse processo na salvação? Veja que eu estou usando a palavra aqui em latim, Ordo Salutis, que ela significa a ordem da salvação. Esse é o ponto onde nós temos muitas divergências. Qual que é a ordem das coisas? É aí que você vai encontrar muitas tradições cristãs crendo de uma maneira diferente na ordem das coisas. E aí você vai dizer, o que eu faço? Como que eu defino? Vai para a Bíblia. Quem tem que ter a última palavra é a Bíblia Sagrada, não é uma tradição religiosa, é a Bíblia Sagrada. Certo? A Bíblia, a minha mente, a minha doutrina, o meu pensar religioso tem que ser servo da Escritura Sagrada. Não é a minha experiência acima da Escritura Sagrada. Se eu coloco a mim mesmo, o meu entendimento, a minha razão, a minha experiência acima da Escritura Sagrada, eu vou manipular a Escritura Sagrada para atender aquilo que eu quero. Mas se a minha vida, minha razão, meus sentimentos, a minha experiência, eles são servos da palavra, eu obedeço aquilo que a palavra diz. Tem que ter alguém que tem a palavra final. E esse que tem a palavra final é Deus. Não sou eu, não é a minha tradição religiosa, tem que ser Deus. Como é que nós podemos ver? Então, já falamos, tem um aspecto passado, presente e futuro da salvação. Outra maneira de nós vermos isso é o seguinte: o que Deus faz na salvação? Aqui tem um texto muito interessante, se você observar, lá em Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia por gentileza, nós lemos esse texto na quarta-feira passada. Romanos capítulo 8, versículo de número 9 e versículo de número 29 e 30. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Quem é que faz essas coisas aqui? Aqui ele está dando de alguma maneira uma certa ordem na salvação. Primeiro ele vai dizer o que Deus Pai faz, o que Deus Filho realizou. Tinha que ter pagado essa parte, né? O que Deus Filho realizou e o que Deus Espírito Santo realiza para nós. Primeiro o texto diz assim: aos que de antemão conheceu. Conhecimento. Deus conheceu. Então, porque Deus conheceu, Ele predestinou ou elegeu para a salvação. Deus mesmo providenciou a reconciliação e Deus mesmo, o Pai, vai adotar esses filhos à sua família. E são coisas que Deus faz. Agora vamos olhar para essa palavra aqui, porque essa palavra aqui muitas vezes gera um pequeno desentendimento. Deus conheceu. Algumas pessoas pensam assim: conhecimento deve ser um conhecimento intelectual. Deus conheceu e sabia quem haveria de aceitá-lo, por isso que Ele predestinou. Já viram a explicação mais ou menos assim? Só meio que viu? Você também já? Então tem algumas pessoas que elas explicam dessa maneira. Deus conheceu a pessoa, sabia que essa pessoa iria aceitá-lo lá no futuro, e por isso Deus predestinou essa pessoa. Quero que você entenda que se isso fosse verdade, quem é que ficou com a palavra final? Quem é que decidiu? O ser humano, foi? Deus sabia que o indivíduo ia. Mas a palavra conhecimento, para mim e para você, ela significa você ter conhecimento significa você ter uma percepção, certo? Então, é apresentado para uma pessoa: muito prazer, meu nome é Valdeci,
de prazer, seu nome é Meire, tal. Isso é conhecimento para nós. Eu conheci aquela pessoa, certo? Na Bíblia Sagrada, a palavra conhecimento, ela tem outro significado. E esse texto está na Bíblia. Abra a Bíblia, por favor, em Mateus, do Evangelho de Mateus. Você vai notar uma palavra que aparece aí para conhecimento. Versículo de número, capítulo 1 de Mateus, capítulo 1 do Evangelho de Mateus. No versículo de número 24, fala sobre José. Leia o 24 e o 25, por gentileza. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz do filho, para quem pôs o nome de Jesus. Isso. Aí está falando de José e Maria, correto? José era aquele que, quando Maria ficou grávida, ele não queria recebê-la de forma alguma. Então, ele teve uma visão, o Espírito Santo de Deus diz para ele: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, José desperta do sono, e o texto diz que ele fez como Deus havia ordenado para ele. Mas ele resolveu não conhecer a mulher dele. Conhecer? Significa que ele não conhecia Maria? Ele não sabia? Claro que ele sabia quem era Maria. Tanto que ele ficou sabendo que ela estava grávida. Ele não queria recebê-la. O que significa conhecer aí? Relações de intimidade. Ele não teve intimidades com ela. A palavra conhecimento na Bíblia Sagrada significa isso. Lá no livro de Gênesis, nós não vamos ler, mas lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 4, diz que depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden, Adão conheceu a sua mulher e ela concebeu. O que significa conhecer? Prazer, Eva, que coisa boa, olha, só por isso a mulher já concebeu. Não, nada disso, né? Ele teve intimidades, relações de amor com ela, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Quando a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus conheceu aos que de antemão conheceu, também os predestinou, significa aqueles que Deus colocou o coração deles nelas. A palavra final é de Deus. Deus amou essas pessoas. Por que Deus amou? Eu não sei. Aí a Bíblia Sagrada não diz por que Ele amou. Porque se eu encontrar razões para o amor de Deus, eu acabo reduzindo o amor de Deus à minha razão, não é? Deus amou porque a gente era mais bonitinho. Não, Deus amou porque ninguém nos amaria se Deus não amasse. Então você acaba muitas vezes reduzindo. Deus amou porque Ele quis amar. Deus amou porque a Bíblia Sagrada diz que Ele é amor, e Ele transborda daquilo que Ele é. E Ele não pode deixar de amar. E Ele resolveu amar alguns. E aqueles que Ele amou, Ele elegeu, escolheu essas pessoas para serem adotadas. Isso é o Pai que fez. Mas quando o Pai fez isso, o que Deus, o Filho, precisaria fazer? Ele precisaria morrer lá na cruz por essas pessoas. Aí vem a palavra expiação. Expiação não é você olhar lá, não. Expiação significa a morte de Cristo Jesus para algumas pessoas. Tem até uma palavra muito interessante nos círculos calvinistas que fala sobre a expiação limitada. Expiação limitada significa que Jesus Cristo morreu por aqueles que Deus escolheu. E aqui uma coisa interessante, porque a Bíblia toda está escrito isso. Quando diz que Jesus, o nome que o filho de Maria receberia seria o nome de Jesus, lá naquele texto de Mateus, diz assim que ele chamaria Jesus porque ele salvaria o seu povo do pecado deles, versículo de número 21. Deus não salva todas as pessoas, Ele salva aquelas pessoas que creem nele. E aquelas pessoas que creem nele foram aquelas pessoas que Deus conheceu e Deus escolheu para acreditar nele. Espero mostrar isso mais à frente para vocês.
Deus, Jesus Cristo, tomou sobre si os nossos pecados. Daí vem a palavra propiciação, propiciatório. Propiciatório era o nome daquela tampa na arca da aliança, lá no Antigo Testamento, lá no tabernáculo. A arca era toda coberta de ouro, e existiam 2 querubins nessa arca. E esses querubins olhavam como se eles estivessem olhando para dentro da arca, mas tinha uma tampa de ouro ali. Dentro da arca, o que existia lá? A vara de Arão e os 10 mandamentos. E um potinho de maná. A ideia é que aqueles querubins, símbolos de seres angelicais, estavam olhando para a lei que estava sendo quebrada, reivindicando que Deus exercesse justiça e exterminasse toda a humanidade. O sacerdote então vinha com o sangue do cordeiro e colocava sobre aquela tampa chamada propiciatório. E quando Deus vê o sangue derramado, Ele perdoa. Isso significa propiciação. Jesus é a nossa propiciação. Jesus foi aquele que recebeu a ira de Deus nele mesmo, para que a ira de Deus não caísse sobre nós. Aqui uma coisa interessante. Vocês lembram de um filme? A Ponte do Rio Kwai. Vocês lembram da história? Esse filme fala sobre um engenheiro prisioneiro de guerra japonês, que ele foi obrigado a construir uma ponte na qual o exército japonês passaria. Esse camarada, ele era muito orgulhoso, muito arrogante. E o comandante japonês sabia como mexer com o camarada e simplesmente o desafiou, dizendo que ele não conseguiria construir aquela ponte com os poucos recursos que tinham. Ele foi lá, elaborou projetos daqui e dali e tal, e construiu a ponte. Mas aí, um amigo dele, em determinado momento, teve um acidente lá na ponte, na construção da ponte, e ele caiu no rio, ele morreu. E o amigo dele apontou para ele, enquanto ele estava lá olhando o amigo morrendo, o amigo olha para ele e diz: "Você, traidor." E ele resolveu agora, ele mesmo, fazer a sua expiação, a sua redenção. Ele colocou bombas na ponte. Em determinado momento ele se lançou sobre a bomba, explodiu a ponte toda. Interessante ali, o que ele fez? Ele tentou pagar pelo preço dele. Nós não temos que fazer isso, porque Jesus recebeu a explosão da ira de Deus nele mesmo, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Nós não temos que experimentar a morte do inferno. Isso é propiciação, isso é redenção. Nós fomos justificados, porque Jesus apresentou a justiça dele para nós. Aqui uma coisa interessante, você se lembra quando você lê na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo foi ser batizado, correto? É engraçado, porque quando Jesus chegou para ser batizado, João Batista virou para ele assim: "Por que você veio a mim? Eu que deveria ir a ti." Imagine você, se você fosse assim alguém estilo Amélia, certo? Que trabalha com marketing. Aí você chegasse no Rio Jordão, aquela multidão ali, João Batista batizando, aquele negócio e tal, aquele calor tremendo, aquelas pessoas naquela multidão. A Amélia chega como marketing, ela diz: "Vamos organizar esse negócio aqui, faz favor, 3 filas, faz aqui, fulano fica daqui, Beltrano fica dali, pergunta qual que é o pecado da pessoa e já dá logo a plaquinha do pecado dessa pessoa, para quando ela chegar lá para ser batizada, João Batista já sabe qual que é o pecado dela, e então, pronto, ela vai ser batizada." Imagine assim, aquela fila toda organizada e tal. Chega uma pessoa lá e diz: "Qual que é o seu nome?" Diz: "João." "João, qual que é o seu pecado?" Ele diz: "Assassinato." "João, o assassino." Pum, bota a plaquinha no João. E ele está indo para lá. Vem uma outra mulher: "Qual é o seu nome?" "Esther." "Qual é o seu problema, Esther?" "Eu sou adúltera." "Esther, a adúltera." Pum, outro plaquetinho. Aí vem o outro lá: "Qual que é o seu nome?" "Joaquim." "Qual que é o seu pecado, Joaquim?" "Furto." "Joaquim, o ladrão." Puf. "Qual que é o seu nome?" "Meu nome é fulano de tal." "Qual que é o seu pecado?" "Meu pecado é fuxico." "Então, fulano de tal, o fuxiqueiro." Aí vai descendo outra pessoa lá, diz: "Qual que é o seu nome?" Ele diz: "Jesus." "Qual que é o seu pecado?" Ele diz: "Não tem." Ele diz: "Você não pode ficar aqui." Ele diz: "Mas eu tenho que ir lá, tenho que ser batizado por João Batista." "Não, você não pode, tem que ter algum pecado." Ele diz: "Então dá licença. Joaquim, me dá o seu pecado. Esther, me dá o seu pecado."
João me dá o seu pecado. E ele recebe sobre ele os nossos pecados. Ali, naquele batismo. E por causa disso, lá na cruz do Calvário, ele recebe o castigo que era sobre nós. E nós recebemos a justiça dele. Nós somos justificados. É Jesus que faz isso aqui. E Deus, o Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos chama para Deus. O Espírito Santo nos chama para Deus externa e internamente. Quando você ouve a mensagem sendo pregada, quando você ouve um estudo bíblico como esse, o seu entendimento fica despertado. Externamente Deus está falando ao seu coração, mas lá no íntimo alguma coisinha começa a brotar e você começa a ter interesse por Deus, interesse pela palavra de Deus. Amanhã você vai querer ler a Bíblia Sagrada. Antes você não lia a Bíblia Sagrada. Alguma coisa começa a mudar aqui no seu íntimo. O Espírito de Deus falando ao teu coração, até que você é regenerado. O Espírito Santo de Deus transforma o seu coração. Te dá um outro coração. Tira um coração de pedra, duro, endurecido, e põe um outro coração que tem compaixão, amor por Deus, amor pelas coisas de Deus, amor pelo povo de Deus. Antes você era sovina. Assim, olha, você tentava segurar com as 4 mãos se você tivesse. Mas aí você ama a Deus. E você, de repente, está lá você entregando dízimo. Caraca, que coisa interessante. Está lá você contribuindo com missões. Nossa, que coisa fantástica. Como é que pode um negócio desse? Mas antes você tentava segurar tudo. Está lá você amando as pessoas. Está lá você ajudando as pessoas. Na história da igreja tem várias pessoas que entregaram a sua vida para o serviço a Deus, servindo outros. Como é que pode? Mudou o coração. O Espírito Santo de Deus te dá aquela segurança de que Deus te ouve, de que você é amado por Deus, de que você terá a vida eterna no futuro. Ele é garantia. E agora, Deus em você, o que acontece? Fé. Deus opera fé no seu coração, mas você exerce fé. Você pode crescer na fé. Lembra que fé é uma coisa que ela aumenta ou diminui. Lembra daquele indivíduo que chegou para Jesus e falou assim: Senhor, aumenta a minha fé. Jesus virou para os discípulos dele e diz: vocês, homens de pequena fé. Jesus falou para eles: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão para aquele monte. Fé. Fé é uma coisa que é exercitada na minha vida e na sua vida. Há momentos da nossa vida que a nossa fé parece muito fraca. Há outros momentos que você diz: estou fortalecido no Senhor. Deus gera fé no seu coração pela palavra de Deus. Deus fortalece a fé no seu coração pela palavra dele. Mas você exerce a fé. O Espírito Santo te conduz ao arrependimento, mas você se arrepende, você se entristece, você diz: eu pequei contra Deus. Deus te santifica, mas você busca também evitar as coisas erradas. A Bíblia fala de um homem chamado Jó. Jó era um homem íntegro, ele temia a Deus e ele fugia do mal. Essa palavra, essa expressão, fugir do mal, é fantástico para você entender santificação. Santificação é aquele momento em que você entende: tem algumas coisas da minha vida que se eu me deixar, se eu abrir mão, se eu me entregar a elas, eu me acabo. Então eu vou evitar. É como aquela história do indivíduo que era um motorista de charrete e chegou um rei, foi contratar um motorista para o rei, e o rei chegou, tinha 3 agora no concurso. O rei virou e disse assim: quero saber qual de vocês é o melhor? Cocheiro, ou sei lá, qual de vocês conduz o charrete melhor? Se vocês tiverem que passar próximo a um precipício, quantos centímetros do precipício você passa? Um diz: eu tenho tanta confiança no meu táxi que eu passo 20 centímetros do precipício e ele não cai. Interessante. E você? Ele diz: eu passo, na verdade, 10 centímetros e não cai. E virou para o terceiro diz: eu passo longe. Ele diz: é você que eu quero para ser o meu motorista, né? Eu quero alguém que passe longe, alguém que fuja do mal. Nós devemos ser covardes para o pecado. Covardes para o pecado. Os corajosos, eles são apanhados pelo pecado. Isso é santificação. Perseverança.
Vai ter momento na minha vida e na sua vida que nós desejaremos desistir, mas você persevera. Tem momento que você diz: eu não quero ir para a igreja hoje, eu não quero ler a Bíblia hoje. Esses crentes são muito chatos. Esses dias eu ouvi uma história de um camarada que a mãe dele chega para ele e diz assim: acorda, está na hora de ir para a igreja. Ele diz: eu não quero ir para a igreja. Acorda, está na hora de ir para a igreja. Ele diz: eu não quero ir para a igreja. Aquele pessoal lá é chato. Eles ficam implicando comigo o tempo todo, ficam me dando trabalho e tudo. Diz: acorda, você precisa ir para a igreja. Me dá 3 razões para ir para a igreja. Diz: em primeiro lugar, porque você já tem 45 anos. Em segundo lugar, porque está para começar a escola dominical. Em terceiro, porque você é o pastor da igreja. Faça favor, levanta logo e vai para a igreja, né? Então, vai ter momento que você vai dizer: eu não quero ir para a igreja. Persevere, persevere. Tem altos e baixos. Ótimo. Esses dias atrás alguém me perguntou sobre uma pessoa. Diz aí, como é que está fulano? Diz: ele está tentando. Eu diz: engraçado, todos nós estamos tentando, não? E Deus tem uma paciência conosco. Diz: é verdade. Eu estou tentando seguir a Deus, você está tentando seguir a Deus. Deus tem uma paciência conosco. Mas já viu que às vezes a gente fala assim de uma pessoa que está menos perseverante do que nós: fulano só está tentando. Não, você está tentando, está indo bem. O duro é você desistir, né? Então, perseverança aqui. E a última maneira de tentar ver isso, tem alguns aspectos dessa salvação que acontecem antes do tempo, antes do próprio universo, antes da criação de todas as coisas, antes de haver dia, noite. Deus conheceu algumas pessoas, Ele determinou criar. Ele escolheu algumas pessoas, Ele determinou, no momento que Ele determinou criar essas pessoas, Ele as fez. Depois do tempo, Ele chamou essas pessoas, regenerou, justificou, deu fé, arrependimento, perseverança. Talvez outra maneira de ver é aqui, e eu paro. Tem só mais um slide ali que é o versículo bíblico. Eu paro. Uma maneira de você ver é a maneira objetiva. O que Deus sozinho faz na minha salvação? Ele me escolheu. Ele mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Ele me chamou. Ele me regenerou. Ele me justificou. Eu não participei disso aqui. Ele fez porque Ele quis fazer. Isso chama-se monergismo. Deus sozinho fez. Tem outras coisas que Deus faz comigo e contigo, com a minha ajuda e com a sua ajuda. Deus desenvolve fé na nossa vida. Mas Ele colocou fé no meu coração. Mas Ele diz para você exercer a sua fé. Ele diz para você crescer na fé. Ele diz para você fortalecer a tua fé. Então, duas coisas. Mas Deus me conduz ao arrependimento. Mas Ele diz para você se arrepender. Arrependei-vos e crede. Deus me santifica. Mas Ele diz para você se santificar. É Deus quem me faz perseverar. Mas Ele diz também para você perseverar. Ter perseverança. Essas duas coisas caminham lado a lado. Aqui é aquele momento onde Deus e o cristão trabalham juntos. Como é que eu posso entender isso? Deixa eu dar uma ilustração para vocês que eu aprendi com um amigo meu. Ele já foi meu professor. É um grande amigo. Eu tenho uma admiração por ele, como admiração de um filho a um pai. Ele me disse, quando ele morava aqui em Votorantim, interior de São Paulo, o pai dele trabalhava nos cimentos Votorantim. E o pai dele comprou para ele um dia um bodoque. Bodoque tem de várias maneiras, mas daquele que ele comprou, ele era assim um arco. Sabe esse arco que você joga lanças? Só que no lugar de ter uma corda apenas, vinham duas cordas ali, e no meio tinha um trançado, você colocava uma pedra nesse bodoque. E aí você pegava o arco e entesava o arco, e você soltava a pedra, dependendo do seu dedo ir embora, né? Então você soltava essa pedra e a pedra batia lá. Não era um estilingue, era esse bodoque. E o pai dele entregou para ele e colocou umas latinhas assim no muro e diz: Heber, acerta as latinhas, filho.
ele pegava a pedra, ele não tinha muita força, e ele disse que tentava, falou a pedra e fazia assim, tuc, caía. Aí ele estava já desanimando, quando de repente ele sentiu uma mão pegando aqui na mão dele, um braço por trás pegando na mão dele, e diz assim, Intesa Eber, o arco. E ele foi, disse, solta agora. Ele soltou, bateu lá na latinha, ele virou para o pai dele e disse, pai, eu consegui. Ele disse, claro que você conseguiu, filho. O que você viu ali? Você viu um sinergismo. O pai pegou na mão do filho, pegou nessa outra mão, puxou juntamente com ele, disse, solta, e ele soltou. É assim que Deus faz na nossa vida. Deus opera fé, arrependimento, santificação. Você participa, você cresce na sua fé, e Deus ao mesmo tempo está trabalhando na sua vida. É isso que diz aqui o texto. Aos que de antemão conheceu, o texto de Romanos, ele conheceu. Esses ele também predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, para eles serem conformes à imagem do Filho, o que ele fez? Ele os chamou, ele os justificou e ele vai glorificá-los. Nós iremos um dia receber a glória de Deus. Bom, o próximo passo seria ver como que isso funciona em diferentes tradições. E eu não vou tratar disso nesse exato momento. Nós vamos deixar para uma outra ocasião. Nós vamos ver algumas tradições, não são igrejas, por favor, eu não quero falar de denominações, eu quero falar de algumas abordagens. Tem um momento para terminar. Mas quero falar apenas de algumas abordagens. Tem uma abordagem mais da teologia liberal, tem uma abordagem da teologia romana, tem uma abordagem do chamado arminianismo, nós vamos explicar depois o que é, e tem uma abordagem chamada teologia reformada ou calvinista, que é aquela que nós temos adotado. Nós vamos analisar e ver qual é a base bíblica de cada uma delas, certo? Deixa eu parar por aqui.